Tentando retomar aqui a conexão, reiniciando a live para ver se a conexão funciona dessa vez. Tá aí a Priscila de novo, vamos lá. Eu acho que a Priscila está com algum problema na internet dela, vamos ver o que houve. Vocês têm paciência, né, para esperarem um pouquinho, né? Vamos ver de novo aqui. Tá me ouvindo agora? Eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Tem umas horas que trava. Vamos tentar fazer então. Não sei o que aconteceu. Eu tentei conectar em duas redes e no 4G e ficou igual. Não sei qual é o problema aqui. Mas tá me ouvindo agora? Sim, eu estou te ouvindo bem, só que eu tive que desconectar aqui os meus ouvidinhos. Eu vou botar os ouvidinhos de cabo. Pronto. Porque senão fica ruim. Né? Se você preferir, eu posso tirar o meu para ficar igual a voz. Não. Eu acho que é melhor assim, porque senão tem reverberação, tem gente passando. Isso. Então tá bom. Vamos lá. Vamos lá, tentar retomar. Bom, vou aproveitar enquanto você se ajeita aí para pedir desculpa às pessoas pelo meu probleminha aí com a internet. Essas coisas a gente, infelizmente, fica sujeita. Espero que agora tenha resolvido e a gente consiga ir embora aí na live. Claro. Eu acho que pedir desculpas nesse caso é totalmente desnecessário, porque esse tipo de problema tecnológico está todo mundo já familiarizado, né, acostumado na internet, e a gente sabe que a nossa infraestrutura aqui no Brasil é bastante precária se a gente comparar com outros lugares do mundo. Né? Eu estava muito preocupado com esse tipo de coisa. Semi-estatal, né? Nosso sistema é semi-estatal, nossa telefonia, então não dá para esperar muita coisa dela. Sim, não há liberdade de mercado. E a Cláudia, que você conhece, minha esposa, que esteve comigo lá em Salvador, quando a gente foi lá fazer uma palestra, me disse o seguinte: não te preocupa, porque todas as lives que eu vejo tem esse tipo de problema e as pessoas reconectam, retomam, fica sem som, enfim. Então, o importante mesmo é o conteúdo, né? O que a gente vai conversar. E porque o conteúdo é importante, eu fiz questão de te convidar para conversar comigo, para que as pessoas possam, aqueles que não te conhecem, possam te conhecer, e aqueles que já te conhecem possam te ouvir de novo, né? Porque, afinal de contas, tu é uma das pessoas que tem já, não há muitos anos, mas há alguns anos, se destacado não apenas pela tua mensagem, mas também pela forma, pela atitude com que tu te posiciona na defesa daquilo que tu acredita, né, das tuas convicções. Então, eu que estou fazendo
uma digamos assim, uma varredura pelo Brasil atrás de liberais que estão concorrendo a algum cargo eletivo nas próximas eleições, não poderia deixar de fazer um stop aí em Salvador e conversar contigo, né? Uma das 16 candidatas, ou dos 16 candidatos que o Novo tem aí em Salvador para a Câmara de Vereadores, não é isso? Isso mesmo. Primeiro, eu vou agradecer as palavras, uma honra, né, ouvir isso de você. E queria te agradecer também pelo trabalho que você tem feito, né? Porque eu, como política, eu tenho dificuldade de falar de certos temas, de ser radical demais em certos assuntos. E, assim, pessoas como você, que fazem esse trabalho de mover a janela de Overton, são muitíssimo importantes, porque são essas pessoas, e são vocês, que nos dão mais espaço para trabalhar, né? Então, enquanto... se vocês estão puxando a janela o máximo, né, para o nosso lado, a gente consegue... Explica a janela de Overton aí, para quem não sabe. Tá. Então, eu vou começar a explicar com uma proposta minha que eu tinha em 2016, a primeira vez que eu saí candidata a vereadora. Eu era totalmente leiga sobre tudo, né? Não sabia nem para que lado ia a política. Enfim, em um mês eu estava trabalhando na iniciativa privada, enfim, tinha meu emprego, tudo direitinho. No mês seguinte, eu decidi ser candidata e minha vida virou de cabeça para baixo. Então, eu fui fazer as minhas propostas. E uma das minhas propostas era super radical. Assim, eu já era... não era libertária ainda, mas eu já era bem liberal. E uma das minhas propostas... A gente aqui em Salvador, a gente tem uma rua de comércio popular chamada Barroquinha. Não sei se você já ouviu falar. É uma dessas ruas, né, que o comércio era pujante há décadas atrás. Enfim, que as pessoas se arrumavam para ir para essa rua, fazer compras. E, né, de um tempo para cá, quando os shoppings se popularizaram, enfim, a rua ficou decadente, as lojas fechando. E aí eu fiz, nossa, eu tive uma ideia excelente. Eu e meu grupinho, né, de pessoas tão liberais e tão out da política quanto eu. Vamos propor fazer, tipo, uma zona livre de impostos nesta rua. A gente vai... os comerciantes dessa rua seriam isentos de todos os impostos da prefeitura e, por outro lado, eles também não teriam direito a nenhum serviço da prefeitura. Parecia ótimo, né? Para nossa bolha ali, parecia ótimo. Mas quando a gente foi na rua, né, propor isso para os comerciantes, eles odiaram a ideia. O que eu ouvia era, nossa, não, mas eu não quero isso. Eu pago meus impostos, mas eu quero ter retorno. Eu não quero, né, isso aí. E aí foi que, com o tempo, eu fui entendendo que eu tinha avançado demais na janela. O que é isso? Eu sei onde eu quero chegar, né? Um estado bem, bem, bem pequeno. Mas não adianta eu chegar hoje e propor uma coisa que as pessoas acham maluquice, acham loucura. Eu só vou perder a minha credibilidade, vou ser taxada de louca e não vou conseguir implementar nada. Então, o caminho é você ir dando passos pequenos na direção que eu quero. Então, nesse ecossistema liberal, libertário, cada agente tem seu papel. O papel do político é pegar ideias que já estejam mais ou menos trabalhadas na sociedade, né, que as pessoas, se já não aceitam, pelo menos já ouviram falar, pelo menos não acham loucura, né, para tentar chutar para o gol e implementar. E o trabalho dos intelectuais, né, dos think tanks, das pessoas que trabalham no campo das ideias, é mover a janela para lá, para tornar ideias, né, que antes eram absurdas, aceitáveis, ou pelo menos, né, as pessoas ouvirem, né, falar pela primeira vez de alguma coisa. Há pouco tempo atrás, sei lá, uma década, falar em privatizar os Correios era uma coisa absurda, ninguém pensava nisso, né? Foi o Alckmin, ele disputou a eleição com o macacão, o malfadado macacão das estatais, para dizer que ele amava os Correios, amava as estatais e não ia privatizar nada. E foi o trabalho justamente, né, desses agentes como você, né, como o Instituto Mises, como o Sputnik, como, enfim, vários agentes que trabalharam... Sim, já são tantos, né, que seria, digamos assim, uma injustiça citar alguns. Começar, né? A ser verdade, foi até injusto, porque eu vou esquecer de alguém com certeza. Mas, claro, os próprios Correios que conseguem todos os dias provar que são ineficientes, que, enfim, que ninguém gosta, né, do serviço dos Correios. Então, hoje já não é tão absurdo. Pode até ter gente que discorda, claro que sempre vai ter, nunca vai ter unanimidade. Mas não é mais loucura falar em privatizar os Correios. Então, a janela de Overton é isso. É basicamente você
dar passos menores na direção que você quer. Então, o seu papel é puxar a janela e o meu papel é aproveitar o que já está, né, o que já está mais trabalhado na sociedade. Mais ou menos isso. Tentando fazer uma figuração, seria o seguinte, a janela de Overton, ela dá transparência, digamos assim, ela dá foco a uma parte do espectro ideológico, né? Quer dizer, tudo que está fora é extremista, né? Tudo que não está naquele centro focado pela janela é extremista. Então, se tu leva a janela para um determinado lado, aquilo que antes estava fora e que era considerado extremista, passou a ser normal, né? Está dentro do escopo daquilo que a sociedade considera como algo que possa ser discutido de forma razoável e tal, e que não há rejeição natural daqueles que se ofendem, né, com ideias mirabolantes que muitas vezes, com o passar do tempo, se demonstram não apenas verdadeiras, como necessárias, né? Isso. O Milton Friedman que dizia isso, né, que o papel dos liberais é colocar ideias na prateleira para que no dia que elas forem necessárias, elas estejam lá, né? Então, as pessoas rejeitam, as pessoas seguem o caminho errado e tal, mas vai chegar um dia que o desespero é tão grande que elas vão ver que, opa, aquela ideia é a ideia que... certo, falta aquela ali, vamos tentar aproveitar. Tipo a Nova Zelândia, né? E aquela é a ideia certa, né? Exatamente, pois é. É bem por aí mesmo. É isso aí. Agora, me diz uma coisa, como é que está Salvador, assim, nesse aspecto? As ideias liberais, eu estive aí, eu fiz uma palestra para uma atividade que vocês desenvolveram, tinha muita gente lá assistindo, foi muito agradável, muito interessante, e eu realmente não esperava, assim, que a repercussão dessas ideias em Salvador, que a gente tem uma impressão de que, seja por causa do governador, né, o Jacques Wagner, né, que era do PT, ou de toda... Sim, mas o Jacques Wagner foi marcante, né? Sim. Pois é. Mas é como no Rio Grande do Sul, né? Que a gente teve o PT aqui também por muito tempo, né? Mas tinha um movimento liberal acontecendo nos bastidores. Tem os dois extremos, né? Tem a Manuela Dávila com chances reais de ganhar aí, mas também, né, tem um movimento libertário bem forte, tanto que, né, o Fórum da Liberdade acontece aí. Existe os dois lados da moeda. Aqui não é impressão, aqui na Bahia realmente é um ambiente ainda muito de esquerda, muito, muito mesmo. Aqui nas eleições para presidente, o Haddad, do segundo turno, ganhou em quase todas as cidades. Acho que ele perdeu apenas em 2 cidades. A gente tem 417 municípios e ele só perdeu em 2. Né? Ele ganhou com folga, assim, com 70 e tantos %. Não foi votação apertada. Então aqui realmente, né, a gente tem ainda um ambiente muito de esquerda. Tanto que para o executivo... é muito difícil ter alguém de direita, tanto que o nosso prefeito é do DEM, né, que teoricamente deveria ser, tudo bem que é meio centrão, mas teoricamente deveria ser uma oposição ao PT, e o governo dele é igualzinho ao governo do PT. Na verdade, ele é unha e carne com o governador que é do PT, e eu não vejo nenhuma diferença. Pelo contrário, eu acho o governador às vezes mais liberal do que ele. O governador pelo menos privatiza as coisas, ele não. Então, aqui realmente é complicado trabalhar essas ideias, mas já melhorou muito. Assim, quando eu comecei em 2016 para cá, eu já senti uma diferença muito grande. Já tem mais gente... Já está tendo público... Sim. A gente está atrás de você, a gente está atrasado, mas está andando, né? A gente não está parado no tempo, a gente só está mais devagar, mas está andando. Certo. E as políticas em Salvador e na Bahia, de um modo geral, elas são realmente intervencionistas? Assim, totalmente. Existe uma dificuldade muito grande de empreender, a taxação é grande, sim. A burocracia aqui, é enorme.
sim. É o O segundo Uber terceiro. funciona aí, não? Funciona. No ano passado teve uma regulamentação daquelas bem bizarras, que iria entrar em vigor agora, mais ou menos em março, abril. Só que, para a sorte dos motoristas de Uber, veio a pandemia e aí muita coisa da regulamentação acabou sendo suspensa até que se resolvesse. Por exemplo, a questão da vistoria, né, que eles seriam obrigados a fazer. Enfim, alguns detalhezinhos acabaram suspensos, então ainda não dá para sentir o resultado dessa regulamentação na prática. Era uma briga antiga, desde a primeira vez que eu saí vereadora, já estava essa briga, os taxistas. Assim, para você ter uma ideia, quem elaborou o projeto de regulamentação do Uber, né, foram os taxistas. Eles foram chamados à mesa para Eles fazer esse escreveram. projeto. Sim, e eles É uma beleza. comemoraram a aprovação do projeto. Então, você imagina como foi um projeto bom para os aplicativos de transporte. Então, a gente está nessa pegada aqui. Somos, sim, muito intervencionistas. Aqui a gente tem o 6º pior ambiente de negócios do Brasil, segundo o ranking da Endeavor, entre as maiores cidades, claro. A gente tem o 2º ou 3º pior legislação tributária mais complexa. Aqui é muito detalhezinho, tudo muito difícil, muito complexo. Enfim, não é à toa que nós temos índice de desemprego altíssimo. A última vez que eu olhei, Salvador era a 2ª capital com maior índice de desemprego. Já fomos a primeira, né? A gente oscila, na verdade. Então, tem um monte de taxas super abusivas. Se eu parar aqui para te contar, você cai para trás. Então, assim, a gente tem muito espaço para trabalhar. A gente tem a experiência aqui de Porto Alegre. Por sinal, outro dia eu vi um mapa de liberdade econômica, que eu não me lembro exatamente quem é que publicou, e o Rio Grande do Sul estava atrás. Acho que foi da Mackenzie, foi da Bahia, né? Acho que foi a Mackenzie. Foi da Mackenzie, exatamente. O Rio Grande do Sul e mais 2 ou 3 estados estavam em vermelho, né, por serem praticamente não livres, e a Bahia estava lá, verdinho, né, como se fosse um estado livre. Aquele ranking, na verdade, eu sinceramente não sinto muita... Assim, eu não me sinto num estado livre. Tudo bem que ele analisou mais a Bahia como um todo do que só Salvador, mas mesmo assim, o interior da Bahia também não é grande coisa, não sei sinceramente. É que tu não pode fazer um comparativo de liberdade relacional, né? Quer dizer, a Bahia é mais livre do que o Rio Grande do Sul. Ok, mas todos fazem parte do Brasil, que está em 150 na colocação entre os países menos livres do mundo, mais livres do mundo, né? Quer dizer... Sim. 30 entre os menos livres do mundo. Então, grande coisa tu ser livre no Brasil, considerando o padrão e os parâmetros brasileiros. Quer dizer, verdade. É que nem quando falam assim que nós aqui somos o 2º estado ou o 4º estado que tem a melhor educação do Brasil. Grande coisa, o Brasil é um lixo em termos de educação. Né? Quer dizer, no lixo tu te destacar não faz nenhuma diferença, né? Não, e aqui na Bahia a educação está entre as piores, né? O Brasil já é ruim e aqui na Bahia já... Pois é. É uma pena. E o que tu espera, assim, qual é a tua perspectiva para essa eleição? Como é que tu foste na eleição anterior? Quantos votos tu precisava, quantos tu fizeste? Tá, essa eleição é a primeira, Roberto, que eu vou disputar, que a chance de ganhar é maior do que a chance de perder. Porque a primeira eleição eu era totalmente novata, né, totalmente amadora. Eu até fiz uma boa votação, tive quase 4.000 votos, para uma pessoa que, enfim, não tinha nada de política, né, não sabia nem o que estava fazendo. E não fui eleita, né, porque faltou voto. Em 2018, eu tive os votos necessários. Quantos votos tu precisava para ter sido eleito? Isso, em 2016, faltaram 1.000 votos. O candidato que teve, o último, né, que entrou, teve 1.000 votos a mais do que eu. Já em 2018, eu tive os votos, né, eu fiz 34.000 votos, mas a chapa não bateu o quociente, porque, enfim, era uma chapa muito pequena, eram só 8 candidatos, todo mundo novato, enfim, então a chapa não fez o número mínimo de votos. Então, por isso, eu acabei não entrando. E esse ano, finalmente... Isso foi para deputada estadual? Federal. Ou federal? Federal, isso. Federal. E esse ano, finalmente, né, a conjuntura está bem favorável, né? Porque agora a chapa já está mais forte, a gente tem o dobro de candidatos.
né, são 16. O quociente eleitoral é bem menor. E, enfim, até o partido já está mais maduro aqui, né? Antes foi a primeira eleição do Novo na Bahia, a gente bateu muito cabeça, não sabia direito como fazer, e esse ano a gente já está bem mais maduro, o Novo já é mais conhecido, eu já sou muito mais conhecida, então a chance de levar é muito maior do que a de perder. Então, estou bem confiante nessa eleição. Beleza. E qual é a tua, digamos assim, quais são os 3 problemas que tu visualizas como os mais importantes a serem enfrentados aí na tua cidade e de que maneira tu pretende resolvê-los? Tá. Basicamente o que a gente já falou, né, que é a baixa qualidade da educação. Aqui a educação é muito ruim e as escolas públicas, né, deixam muito a desejar. Então eu tenho as propostas de vouchers, né, que já é uma proposta bem conhecida no meio liberal, e a proposta de escola charter, né, que seria um pouco mais fácil de implementar por conta do Fundeb, né, o recurso principal da educação, ela vem do governo federal e a maior parte dele é carimbado, então não dá para ser usado em voucher. Então o que sobra é uma margem muito pequena, daria para um projeto piloto de voucher, não daria para universalizar, né, os vouchers. Mas escola charter, né, dá para fazer. E dá para fazer de uma forma mais universal. Enfim, dá para fazer os dois, projetos pilotos dos dois. A questão das indicações políticas... Aqui em Porto Alegre, na realidade aqui no Rio Grande do Sul... Pode falar. Aqui no Rio Grande do Sul, e eu imagino que aí também seja a mesma coisa, o resultado das escolas públicas estatais são 60% do resultado das escolas públicas privadas. Eu chamo pública porque todo mundo pode acessar, né? Ou é estatal ou é privada, né? A história de pública e privada, para mim, não está bem definido. Tá? Por exemplo, uma charter school, ela é pública, mas ela é gerida por uma entidade privada, né? Privada, exato. Enfim. Então, e o custo das escolas estatais é 20% maior, em média, do que as escolas privadas, em média. Né? Sim. Porque é isso, além do o que significa, assim, Pode falar, desculpa. Diga. Acho que tá com o gapzinho, e aí quando... Não, é isso. E é porque, tu já entendeu o que eu estou falando? Já. Além do dinheiro para a escola em si, né, tem todo o dinheiro para a estrutura burocrática, para a propina de fulano, para a empresa de ciclano, para, enfim, o dinheiro escoado pela corrupção, a ineficiência, enfim, tudo tem custo. Então, aqui em Salvador, são mais ou menos R$600 por aluno por mês na escola pública, né, que a prefeitura gasta. Mas esses R$600 não vai direto para a escola, né? Boa parte dele se escoa pelo caminho. Então, assim, é uma fração muito menor, muito pequena dele que vai direto para a escola. E quando você pega o valor e permite, né, que a família escolha onde colocar o filho, ele vai pegar o valor inteiro e pagar na mensalidade, né? Então, ele vai conseguir uma escola de melhor qualidade. Aqui em Salvador tem muitas escolas com mensalidade bem menor do que R$600, que são muito melhores do que as escolas públicas. Claro que não são as escolas da elite, né? Aqui tem escola de, sei lá, 2, 3, 4 mil reais. Não vão ser essas, né? Não tem como colocar todas as pessoas nessas escolas. Mas são escolas muito melhores do que as que essas crianças estudam atualmente. Então, seria uma saída. Existe já algum tipo de iniciativa nesse sentido aí em Salvador ou essa iniciativa seria inédita? Não seria inédita. Já existe. A própria prefeitura tem um programa similar para creche, chama Pé na Escola. As famílias que não conseguem vagas em creches públicas, elas recebem um valor. A última vez que eu olhei, estava alguma coisa em torno de R$300 para matricular os filhos em creches privadas. E deu muito certo, assim, o programa tem resultados muito bons. Assim, não é universalizado, não são todas as crianças que têm acesso, mas já é um início. Então, já se sabe que dá certo. Então, quando a gente tem um exemplo desse que deu certo, né, que as pessoas já viram na prática como funciona, fica um pouquinho mais fácil a gente conseguir implementar. Claro, porque a evidência é uma comprovação inquestionável, né?
Não é uma suposição, não é um, uma projeção saída de uma mente extraordinária, não. É a realidade demonstrando que aquela ideia funciona, né, na prática. Exato, exatamente. E os ingredientes disso são exatamente a liberdade de empreender, a liberdade de lucrar, a liberdade de escolha do consumidor, usuário, né? Quer dizer, tudo aquilo que funciona no livre mercado e que, quando é estatal, quando é controlado e regulado pelo Estado, não funciona, né? Exatamente. É um problema de mudança de incentivos. A gente precisa mudar os incentivos, fazer com que as escolas precisem concorrer, né? No Chile, as escolas públicas não acabaram. Elas continuaram existindo e tiveram que concorrer com as privadas pelos vales, né? Pelos vouchers. E o resultado foi que as escolas públicas melhoraram, né? Quando precisaram concorrer, elas perceberam que se continuassem como estavam, não iam para lugar nenhum, iam acabar sendo extintas. Então, foi bom para todo mundo. Não tinham aquele mercado cativo, né? Que os pais, principalmente os pobres, eles são tratados como um mercado cativo, né? Não, tu vai ter que receber este... É tipo o SUS, tipo as escolas públicas, tipo a Previdência, quer dizer, o governo impõe e as pessoas não têm a quem recorrer, né? Tem que receber aquilo e não tem alternativa, não podem cobrar, não se interessam. Parece que as coisas caem do céu, né? Não há responsabilidade. E é ótimo saber que tu adotaste essa como uma das pautas importantes. Quais são as outras duas? Vamos lá. As outras são o ambiente de negócios, que a gente estava falando também, que a gente tem um ambiente de negócios aqui em Salvador muito difícil. A gente tem um monte de taxas totalmente abusivas. A gente tem uma taxa, chama taxa de publicidade, não sei se tem aí também, que para você colocar um letreiro na frente do seu estabelecimento, dentro do seu estabelecimento, mas que apareça para fora, você precisa pagar uma taxa para a prefeitura, chama taxa de publicidade. Por si só já é um absurdo, mas se o seu estabelecimento for uma loja dentro de um shopping, né, que é um ambiente privado, você tem que pagar para a prefeitura do mesmo jeito, uma coisa que não tem o menor sentido. E dá para ficar pior. Agora, na pandemia, os shoppings ficaram 4 meses fechados. O sentido tem, né? O sentido é a parasitagem, né? É satisfazer a parasitagem. É a única coisa que tem aí. Mas isso pode ficar pior, porque nesses 4 meses, né, que os shoppings ficaram fechados por conta de decreto municipal, a taxa continua sendo cobrada igual. Então, já é uma taxa abusiva, né? Que é uma taxa que o empreendedor paga para mostrar o letreiro para o público. E no período que ele fica sem público, por imposição da própria prefeitura, a taxa continua sendo cobrada. Também tem uma taxa de fiscalização, que continua sendo cobrada. Tem uma taxa de localização, taxa que não acaba mais. Assim, são taxas que quando você vai ver individualmente, é uma taxa pequena, sei lá, 200, 300 reais, não mata ninguém. Mas quando você vai somando, né, todas essas taxas, acaba inviabilizando muito negócio e matando muitos empregos antes de nascerem. Então, a questão das taxas é uma das minhas pautas. A Lei da Liberdade Econômica, né, a MP, ela precisa de algumas regulamentações municipais para começar a valer, né, de uma forma mais ampla aqui em Salvador. Para que ela tenha vigência aí na tua cidade também. Exato, exatamente. O Código de Defesa do Empreendedor, que foi um projeto que os deputados do Novo lá de São Paulo. Foi São Paulo, Rio. Acho que foi São Paulo. São Paulo? Foi o Ricardo Melão, foi em São Paulo. Eles aprovaram na Assembleia. Que o Dória vetou, o Dória, né? Liberalzão Dória vetou o projeto inteiro, né? Sem nenhuma justificativa plausível. Também é parte dos meus projetos. E o terceiro eu não sei por que as pessoas sempre imaginam o Dória como um dele se vender ou de outras pessoas venderem-no como um liberal é uma falácia, é uma mentira, porque de liberal ele não tem absolutamente nada, né? Ele aproveita o discurso liberal que está cada vez mais sendo aceito pelo que tu colocaste, a janela de Overton está se movimentando, e esses caras estão se movimentando com a janela, né? Eles se agarram na janela e vão junto com ela. Né? Mas continuam defendendo
É igual o Marquesan. Continuam aí, defendendo as ideias se antigas. elegeu muito nesse discurso de, sou pró-mercado e tal, pegou a ponga lá dos liberais para conseguir votos, e chegou na hora do vamos ver e ele mostrou a verdadeira face dele, né? Que é um estatista igual a todos os outros que já passaram por aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses falsos liberais, esses liberais de ocasião. Acho que... Enfim. Tem também o eixo da fiscalização, Roberto. Assim, é uma coisa meio óbvia falar disso, como candidata vereadora, mas, infelizmente, aqui em Salvador, não sei se aí é assim também, os vereadores não fiscalizam o prefeito. Aqui o prefeito faz o que quer e não aparece um para questionar nada, né? Então, assim, a grande maioria é governista, né? É da base, então não vai questionar mesmo. E a oposição, né, acaba conseguindo cargos, emendas, um favor ali, e acaba também ficando caladinho, né? Quando ela precisa aparecer para os eleitores, escolhe algumas pautas identitárias, aquelas pautas que fazem barulho, mas não mudam a vida de ninguém. Então, não há realmente uma fiscalização efetiva. E eu pretendo fazer esse papel, seja qualquer um, né? Qualquer prefeito que seja eleito. Eu vou ficar realmente acompanhando de perto, não vou permitir, né, os desmandos que estão acontecendo atualmente. Aqui, infelizmente, a gente tem apenas 2 vereadores, né, 2 vereadores que faziam esse tipo de trabalho. É o Camozato e o Ricardo, né? É o Camozato e o Ricardo Gomes, né, que tu conhece os dois. E pelo que está pintando, é possível que a gente multiplique isso por pelo menos 4, né? Que bom. Eu conto que, digamos assim, a bancada liberal na Câmara de Vereadores aumente aí para entre 6 e 10 pessoas que defendem. Já dá para corrigir o estrago, né? É verdade, é verdade. Dá para corrigir o estrago. E nós vemos aqui que com 1, 2, no caso, vereadores, muitas coisas que passariam normalmente se eles não estivessem lá na Câmara, acabaram não passando porque eles conseguiram convencer, através de demonstração razoável, né, que aquilo que o prefeito estava propondo era um absurdo, né? E também, por outro lado, IPTU, as coisas que o prefeito... Eu estava falando do aumento do IPTU. E também coisas que o prefeito propôs que eram interessantes, digamos assim, para a população, e tinham rejeição na Câmara, eles também conseguiram convencer o pessoal de que valeria a pena aquilo, como reduzir o tamanho do Estado, tentar diminuir os privilégios e tal, né? Então é muito importante dando exemplo com o próprio gabinete, né, Roberto? Os vereadores do Novo, os parlamentares, todos cortam na carne, né? Com o número de assessor, carro, motorista, penduricalhos 1000. É uma coisa que nenhum vereador iria fazer, né, por livre e espontânea vontade. Mas a gente já vê, né, que os eleitores estão cobrando. Quando os eleitores veem que existe um vereador fazendo, ele começa a cobrar. Pô, eu votei em você, fulano está fazendo, por que você não faz também? É possível. Então, assim, só o fato de existir alguém fazendo acaba obrigando outros a cortarem alguma coisa também. Mesmo que não corte tanto sem dúvida alguma, mas alguma coisa acabam cortando. Sem dúvida. Aqui em Porto Alegre, eu não tenho o dado exato, eu não me lembro, mas me parece que reduziu entre 25% a 35%, algo assim, o custo geral da Câmara de Vereadores, porque os vereadores dos outros partidos, os vereadores social-democratas, comunistas, petistas, marxistas e tal, acabaram se sentindo constrangidos de gastar tanto por causa do exemplo tanto do Ricardo Gomes quanto do Felipe Camozato, né, que realmente diminuíram muito o dispêndio. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Sim. Nós já falamos as três coisas, né? Sim. Eu, quando estive em Salvador, eu vi assim que Salvador tem ilhas de prosperidade no meio de um mar de miséria, de pobreza, de informalidade, né? Quer dizer, uma grande favela, onde há, no meio dessa favela, determinados microbairros, não são nem bairros inteiros. São meia dúzia, né, de bairros mais abastados. Meia dúzia de bairros um pouco melhor, né? É muito pobre.
Exatamente. E como é que funciona a questão fundiária aí, em termos de zoneamento, uso do solo, títulos de propriedade? Porque eu acho que esse é um tema talvez até mais importante do que todos os outros, né? Porque existe valor ali, mas é um valor, nas favelas, enterrado, onde as pessoas não podem, por falta de titulação, reconhecimento, o respeito à propriedade privada propriamente, não podem transformar isso em riqueza, né? Sim. Como é que tu vê essa questão, assim? A gente tem esse problema, assim, aqui, mas aqui tem um problema que é irônico, assim, no mínimo irônico. Aqui a gente é uma cidade de praia, né? A gente tem uma orla maravilhosa, quer dizer, uma praia maravilhosa, mas os terrenos perto da orla, em sua maioria, são desvalorizados por conta justamente, né, do plano diretor, que não permite, né, prédios, não permite, enfim, limita muito o que pode e o que não pode em frente ao mar. E quando a gente vê o resultado disso, a gente passa pela orla e a grande maioria das construções são construções antigas, inacabadas, aqueles prédios meio em ruínas, né? São terrenos baldios. Enfim, é uma orla muito mal aproveitada por conta desse plano diretor muito restritivo, né? E isso precisa mudar. Assim, já tem pontos, já melhorou alguma coisa, né? Não vou dizer que não melhorou. Já tem pontos da orla, né, que eles já permitem fazer alguma coisa, mas ainda é muito pouco. Quando você percorre Salvador, né, de um ponto a outro, você percebe que as construções ao longo da orla são muito feias, muito velhas, né? São coisas ainda... Assim, você vê que está em prédios que começaram a ser construídos e foram embargados e ficou lá. Às vezes, prédios que foram invadidos, né? Que ficou pela metade e o pessoal invadiu. Enfim, é um negócio muito feio. A orla de Salvador é muito feia por conta disso. E tem o problema que você falou também, né, da falta de título, né? A casa é minha porque eu moro aqui, mas eu não tenho o título de propriedade. Se eu quiser vender, eu até consigo vender, mas eu tenho que vender muito mais barato porque eu vou ter que passar o risco, né, para quem comprar. Eu não tenho, né, a escritura da casa. Não pode dar em garantia, não pode hipotecar, se vender sim. É só para residência, não tem como construir em cima, né? Exatamente. A gente tem também, acho que no Brasil inteiro, falta segurança jurídica. Segurança jurídica. Falta segurança jurídica e valorização através do direito de propriedade, né? Exatamente. Sim, com certeza. Penso exatamente assim. Eu te sugiro botar isso na pauta, viu? Então, na verdade, porque foi um desafio fazer um panfleto, porque precisava ficar de um tamanho que as pessoas lessem. Né? Eu falei 3 eixos, mas na verdade são 5. Tem ainda também a parte das leis burocráticas, das leis que atrapalham. Não sei se você me acompanhou. Qual aí, é a mais curiosa? Acompanha minhas redes. Ah, nossa, tem muita. Tem a do porquinho da Índia. Tem a do porquinho da Índia. Essa foi de uma vereadora aqui, que ela achou que, enfim, Salvador está muito bem, né? Não precisa de muita coisa. Vamos legislar sobre a adoção do porquinho da Índia. E ela propôs uma lei determinando que quem adotasse o porquinho da Índia fosse obrigado a adotar 2 e não 1, né? Então, a lei dizia... Essa mesma vereadora, ela propôs outra lei para proibir cotonete, propôs outra lei para proibir as escolas municipais de servirem carne para as crianças em dia de segunda-feira. Enfim, muitas coisas. Dia do motorista de ambulância, que esse não foi dela, foi de outro vereador. Dia disso, dia daquilo, medalha para fulano. 80% da produção legislativa da Câmara de Salvador é projeto desse nível, né? É homenagem, é coisa irrelevante. Enfim, a gente gasta 200 milhões por ano para sustentar a Câmara Municipal, para eles ficarem propondo esse tipo de coisa. Hoje a gente tem cerca de 40 mil leis e decretos já editados. E eu fui na Câmara, né, teve um e-mail para a Câmara perguntando quantos desses estavam em vigor, né, agora. E eles simplesmente não responderam, eles não sabem, não fazem a menor ideia. Então, a gente vamos ter que ter esse trabalho, né, de recuperar tudo aí para ver, né, o que é que se joga fora, o que é que se aproveita, o que é que revoga, o que é que não está mais, enfim, que não faz mais sentido. Enfim, essa parte da...
do emaranhado O que me burocrático. parece é o seguinte, às vezes a gente tem que sentir um alívio quando esse pessoal perde tempo com essas bobagens, né? Porque enquanto eles fazem isso, eles não atrapalham a vida do cidadão, né? É claro que o custo do processo democrático que a gente vive é muito elevado, mas o maior custo desse processo não é o que a gente paga por ele diretamente, e sim tudo aquilo que ele causa em termos de supressão da liberdade, de violência aos nossos direitos individuais, né? Que resulta nessa pobreza que nós, o povo brasileiro, não falo exatamente no meu caso, mas de um modo geral, tem que viver, né? Essa democracia que viola os nossos direitos é um absurdo, né? Nós precisamos limitar a democracia e ela tem que ser limitada exatamente pelos nossos direitos individuais. Ninguém pode votar e escolher a maioria para dizer o que tu vai fazer com a tua vida, com a tua liberdade, com a tua propriedade, né? Se tu pode ou não buscar a tua felicidade. Isso a gente precisa... Essa é a grande mudança que o Brasil precisa ter para que a gente possa realmente se tornar uma sociedade próspera, né? Mas isso aí é um trabalho seu de colocar isso na janela, de puxar, mover a janela aí para esse lado. Eu vou aproveitar o que já for mais aceito na sociedade. Mas eu já estou me aposentando, agora é tudo contigo. Não, eu já estou quase na cadeira aqui assistindo. Nada disso. Precisamos muito do seu trabalho, né? Do trabalho de pessoas como você, que façam realmente esse trabalho de convencer, né? de expor as ideias, né? De colocar as cartas na mesa, dizer, olha, a gente existe, a gente pensa assim, por isso, isso e isso. É importante. Aqui em Salvador, né? Aqui na Bahia, como existe em Gap, né? A gente não tem os think tanks, a gente não tem intelectuais liberais. Então, às vezes eu acabo fazendo os dois papéis. E é meio complicado, né? Porque quando eu faço o papel de puxar a janela, nossa, é tanto... Enfim, os comentários das pessoas, nossa, mas não sabia que você pensava assim, que absurdo, tal. Então, eu tenho que escolher um ou outro, né? Não dá para ser política e puxar a janela ao mesmo tempo. Então, no momento que eu estou política, realmente... não quero ser política para sempre, mas no momento que eu estou política, eu tenho que segurar um pouquinho e ir andando mais devagar, e dando os passos mais curtos. É muito bom que tu tenha essa consciência, porque, de fato, primeiro a gente precisa, digamos assim, participar do processo decisório, do processo de poder, para que a gente possa influenciar posteriormente, né? Então, eu não estou dizendo que a gente deve enganar as pessoas. Não, a gente deve conscientizar as pessoas, mas a gente também não pode, por outro lado, enganar a si próprio, né? Quer dizer, mentindo, sim, dizendo coisas que vai fazer e que não vai fazer, né? Exatamente. Quer dizer, transitar nesses dois lados que nos limitam, né? Não ser populista e não ser um extremista, né? Quer dizer, achar o meio termo é uma coisa importante. Por sinal, eu gosto sempre de repetir, e tu acabou de me dar a oportunidade, tem um dito que eu repito aqui, as pessoas acho que já estão cansadas até de ouvir, mas é sempre bom, podem ter esquecido, uma citação de quem foi candidato, era senador, foi candidato à presidência dos Estados Unidos em 1964, o Barry Goldwater, que dizia o seguinte: extremismo na defesa da liberdade, não é vício. Moderação na busca por justiça não é virtude. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Que defender a liberdade exige de nós uma dedicação brutal. E a gente não pode ceder nessa defesa, né?
A gente Sim. tem que avançar, mesmo que seja um pouquinho. Recuar Isso. não dá, mas avançar Não. um pouquinho. Até Quer porque não tem mais dizer, nem entre para o onde recuar, ideal. né? A gente já vive num país tão estatista, eu aqui numa cidade, num estado tão estatista que não tem nem mais para onde recuar. A gente tem que começar a avançar mesmo, não tem nem para onde ir mais. Infelizmente tem para onde recuar, né? O governo ainda pode tolher os nossos direitos de É uma verdade. forma O muito pior é que é maior do que verdade hoje já mesmo. acontece. É só tu olhar para a Venezuela, tu olhar para a Argentina, Verdade. O né? Chile Tu olhar também para a está indo num Coreia do caminho muito Norte, tu olhar para perigoso, né? Cuba. Talvez, eu não sei, se abre essa oportunidade, né? Digamos assim, a janela de Overton tá solta, né? Não sabe exatamente Uhum. para que lado ela vai, né? Isso. Então, eu acho que realmente agora eu vou te confessar o seguinte, eu acho que tu tem total capacidade, tá, de fazer, de tomar as atitudes adequadas, tá? Nesse trabalho de agir politicamente sem deixar de lado essa ética toda que a gente defende, né? Sim, com Porque a certeza, gente agir claro. na política, para que tu está entrando na política? Tu está entrando na política para levar a tua ética, não é para Sim, referendar a ética dos outros, né? com certeza. Se não Certo? fosse para isso, eu nem entrava, né? Não tô na política porque eu quero ser Então, política, pelo contrário. tu Nunca, tem nunca sonhei. conhecimento, tu tem caráter, tu tem atitude, tu tem força de vontade, tu tem já experiência suficiente, talvez não tanta experiência, mas alguma experiência, Sim. para fazer com que isso seja possível, né? Quer dizer, mobilizar aqueles que são contrários a ti a pensarem. É só fazer eles pensarem um pouco mais e terem um pouco menos de melhorar um pouco o seu caráter, né? Não quererem parasitar tanto, né, da população. Sim, sim, com certeza, é verdade. Eu realmente vou nesse caminho. E eu só falei no sentido de eu não conseguir dar passos tão grandes quanto você consegue, por não estar na política. Não te Você preocupa. consegue Eu, eu, na, avançar lá para o eu final na da política janela. não dou Eu não passo consigo. nenhum. Eu na política não dou passo nenhum. Eu estou parado aqui só falando. Tu Mas você vai avança entrar na nas arena. ideias, isso é muito importante. A gente precisa de alguém que puxe muito a janela para o nosso lado, né? Para que a gente consiga caminhar enfim, num terreno mais fértil, não fique, né, pregando no deserto, como a gente fazia Sem há dúvida. muito pouco tempo atrás. Bom, Priscila, nós estamos chegando aqui no fim da live que o Instagram permite, tá? Isso. Uhum. E eu queria te agradecer de novo por tu ter aberto essa oportunidade aí de atender o convite. Torço muito para que realmente tu e os teus companheiros lá do Partido Novo consigam começar a tomar conta da Câmara de Vereadores, depois no futuro da Assembleia Legislativa e mais na mesma época também tomar também corpo lá na Câmara de Deputados ou no Senado Federal, Quem né? sabe? Um passo de cada vez, quem sabe? Vamos lá. Vamos É isso aí, devagarzinho um passo chegar de lá. cada vez. É isso aí, Um pronto, passo de Roberto. cada Vou te vez. agradecer. Diga. E te deixo para tu encerrares aqui, Pronto. né, ficando com a última palavra. Pronto. Deixa eu responder só o Bernardo aqui, que ele me perguntou o que eu acho da vacina obrigatória. Sou contra, Bernardo. Não acho que o governo deve. Não confio no governo para me dizer o que eu devo injetar no meu corpo. Estou totalmente contra. E ele pergunta também se o Estado deve dizer onde devemos guardar o nosso dinheiro. Não, também não confio no Estado para gerir o nosso dinheiro, nem para gerir nada da nossa vida. Assim, não confio nos políticos para gerir nada. Então, quanto mais liberdade para o cidadão, quanto mais o cidadão for dono da sua vida, melhor. Porque é o cidadão que tem os incentivos para fazer as melhores escolhas. Os políticos não têm. Bom, vamos encerrar. Roberto, muito obrigada pelo convite. Foi uma honra bater esse papo com você. Queria agradecer as pessoas que assistiram até aqui. Quem vai assistir, né? Quem vai ficar gravado, quem vai assistir, muito obrigada pela atenção. E é isso. Desejar uma boa noite para todo mundo. E estou à disposição, Roberto, quando quiser de novo. Quando quiser vir a Salvador de novo, quando passar essa agonia aí de coronavírus, a gente fazer um evento legal. Com muito prazer. Seria muito bom ter você aqui. Beleza.
Boa sorte, Então, sucesso. Obrigada. E dia 15 vamos ganhar. Tá? Vamos ganhar. Tchau, tchau. Tchau, Priscila.